Como eu comecei no setor de energia solar, como foi meu primeiro emprego, como eu conheci, como foi minha primeira venda, eu vou falar tudo para você hoje. Começa agora. Meu primeiro emprego foi na Bluesol Energia Solar. Até então, era a maior empresa de energia solar do Brasil. Já comecei ao lado dos melhores. A parte da empresa que eu estava falavam que era a seleção brasileira do solar. Por quê? Era quem mais vendia de uma maneira que o mercado hoje ainda não consegue reproduzir. Vendia somente online. Fazia o tráfego pago, pegava esses leads, fazia uma qualificação no WhatsApp ou via ligação, e depois dessa qualificação agendava o Google Meet e a venda ocorria por ali, sem visita técnica. Vocês acreditam? Então, cara, teve um mês que eu cheguei a vender R$ 500.000 pelo Google Meet. Meu Deus do céu, pessoal, hoje a gente indo na casa do cliente, a gente pena para vender 5, 10 kitzinhos. Eu vendi na época, eu lembro como fosse hoje, uns 16, 14 kits, cara. O ticket era maior também, né? E como que eu comecei lá? Já contei no outro vídeo, eu entrei lá como estagiário de pré-venda. No terceiro mês, já virei vendedor. Ali depois, no meu quarto mês de vendedor, né, 7 meses da Bluesol, eu acabei já virando ali responsável da equipe de vendas, né? Ficava abaixo ali da gerente Márcia, e depois ficava eu, depois a equipe de vendas, né? Porque eu conseguia colocar todas as métricas, eu controlava tudo via planilha, então eu ficava ali nesse cargo ali, né? E lá foi onde eu aprendi a vender energia solar, pessoal. Vocês acreditam que eu fiquei lá praticamente 2 anos e pouquinho, né? E lá eu conheci tudo, fui na minha primeira Intersolar, conheci as marcas, aprendi a dimensionar, aprendi tudo. O ruim da Bluesol é que lá era um modelo PJ, né? Eu ganhava um salário fixo e o mês que não vendia ficava ruim, né? É como geralmente como funciona o mercado hoje, né? Não era um modelo CLT ali, que era uma coisa mais previsível. Mas isso não era nem o pior. O pior mesmo é que o escritório ficava lá no Ibirapuera. Dava no mínimo 2 horas de casa. Eu falo no mínimo porque dia que dava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Era um modelo 100% presencial. Pra vocês terem noção, o salário fixo que eu ganhava lá de PJ, ele era inteiramente para pagar o vale transporte, né? Porque eu estava quase R$ 1.200, R$ 1.300 só de vale transporte, pessoal. Que era realmente muito caro, assim, né? Vale transporte, café da manhã, já dava o valor que eu ganhava lá. Então, paguei muito preço, né? Pô, fiquei durante praticamente 2 anos e meio aí, gastando 6 horas da minha vida, indo e voltando. Mas sou muito grato hoje por tudo que eu passei lá. Mas quando foi meu último mês na Bluesol? Eu acredito ali, tem que ver no LinkedIn certinho. Inclusive, eu tinha que ter deixado o LinkedIn aberto aqui. No próximo vídeo eu vou deixar o LinkedIn aberto. Foi ali aproximadamente quando eu recebi uma proposta de criar uma empresa do zero. Foi a S4 Energy. Era uma empresa ali do Rafael, do Eduardo, que eram 3 amigos que se juntaram, cada um era do setor. Rafael era programador, Eduardo era dono de restaurante, tinha o Richard, que era advogado. Se juntaram os 3 para criar uma empresa de energia solar e me contrataram para tirar a empresa do zero. Então, eu era o funcionário 0000001. Fui contratado ali, era um serviço home office, até porque a empresa não tinha escritório, né? Era literalmente do zero. Eu tive que construir o processo comercial. Então, ali, eu fiquei um bom tempo, eu fiquei praticamente 1 ano nessa empresa. Quando eu entrei do zero, não existia nada, não existia proposta, não existia nada. Então, ali foi um grande teste de vida que eu tive de aprender quais são os CRMs que fazem proposta, qual é o melhor. Tá. Qual é a melhor placa para vender? Como funciona? Compra? Demora quanto tempo para entregar? Como que vende? Como que financia? Cara, eu tendo que... Muita coisa que eu faço na minha empresa hoje, eu aprendi naquela época. Eu tive... Vou morder essa balinha aqui. Tô com strepsils aqui. Tô gripado. Garganta ruim. Sei lá o que eu tô. Poderia não estar gravando esse vídeo como eu tenho feito nos últimos 2 anos, mas eu vou gravar. Então, com strepsils, com água, assoando o nariz de vez em quando.
vai ir assim, porque vão ser muitos vídeos. Esses são os primeiros, já tem mais uns 10 vídeos gravados para vocês. Vocês estão acostumando isso aqui no escritório, mas não acostuma não. Porque vai ter vídeo em instalação, vai ter vídeo em fábrica, vai ter vídeo em fornecedor, vai ter vídeo em empresa, vai ter vídeo em muito lugar. Então já acostuma com o meu rosto, tá? Isso é legal, mas não acostuma para nesse cenário aqui não, tá? Então o cenário vai ser poucos vídeos, vão ser muitos vídeos rodando por aí, tá bom? Eu fiquei 8 meses sem empresa, tendo a oportunidade de empreender em outro CNPJ, e foi quando eu conheci o outro modelo de trabalho, que é o quê? É justamente prospectar o outbound, porque eles não faziam o tráfego pago. Então, eu trabalho... Eita! Eles trabalhavam basicamente com o quê? Com o modelo de outbound. Me deram ali alguns wind banners, me deram panfletos, falaram, ó, sai andando aí, deixa panfleto na padaria da sua rua, deixa isso, deixa aquilo, deixa o wind banner em tal lugar. Foi quando eu aprendi a fazer algo que eu faço muito bem para minha empresa hoje. Então, pra você ver como são as coisas. Na época eu achava ruim, cara, porque o vendedor que é acostumado com tráfego pago, que pô, chega gostosinho no CRM, você só liga, quando você tem que sair pra rua para ir atrás do lead, é muito difícil. Na época eu reclamava, admito, né, mas hoje eu vejo como que foi gratificante, como que foi importante eu trabalhar lá. Porque hoje muitas coisas que eu faço na minha empresa, eu aprendi a fazer lá. É óbvio, por serem 3 pessoas de outro ramo, eu não aprendi com eles me ensinando. Eu aprendi com a necessidade, né? Isso foi até um grande ponto, que depois, antes de sair de lá, contratou o segundo, terceiro funcionário, a gente começou a ter proximidade, coisa que eu sofri no começo, né? Que eu era de uma equipe, era basicamente chefe de uma equipe, mas eu saí para ficar sozinho. Isso foi ruim para mim, tá? Mas aí, novamente, foi aprendizado, porque quando eu saí, direto pediu para vir para mim, eu saí sozinho também. E tô aqui. Então, Deus abençoa, Deus me deu a oportunidade de empreender no CNPJ dos outros. Então, ali pelo mês 8, ali, não estava dando certo mais a parceria, né? Infelizmente tivemos algumas diferenças, eles achavam que devia ser de um jeito, eu achava que devia ser de outro. Acabei me desligando da empresa, foi quando tentei abrir minha primeira empresa de energia solar, Guideline Solar. Pessoal, aí a experiência foi ruim. Por quê? Eu não tinha dinheiro, tinha sido demitido ali, peguei 8 meses de rescisão, que não dava nada. Seguro-desemprego eu peguei pouco também, peguei 3 meses. Então eu não tinha dinheiro para empreender. Eu tive que começar a empresa, eu já tinha que acertar muito rápido, já tinha que vender muito rápido. Eu acabei não conseguindo vender. Então deu 2 meses de empresa, de Guideline, tentei abrir até com meu amigo Ramon, que na época eu também estava desempregado, bem que a gente foi pro tudo ou nada, e acabou não dando certo. A gente não tinha o escopo para sobreviver. É verdade. A gente não tinha R$50 no Pix para imprimir uma proposta na impressora que a gente não tinha. Aí é meio difícil dar certo uma empresa mesmo, né, pessoal? Foi quando a Guideline não deu certo que eu procurei outro emprego, que eu comecei a trabalhar com o Pacheco. Foi até meu amigo Guilherme Barros, né, que me apresentou para o Pacheco. O Pacheco, ele é proprietário de uma empresa em Mogi das Cruzes. Ele é dono de algumas baladas, ele tem alto tietê solar. Na época eu comecei a vender para ele, fiquei ali 4 meses, né, eu vendendo especificamente, e depois eu fiquei mais 4 meses ajudando a equipe dele a vender. Ele tinha uma equipe ali de 7 a 8 vendedores, né, e o meu papel é o que? Atuar como consultor desse pessoal. Então foi ali a primeira vez que eu ajudei obviamente, né, na função de consultor, ajudei uma equipe a vender mais. Então eu fiquei 2 meses ali, cara, dá pra vender isso, dá pra vender mais. E foi quando eu tentei criar conteúdo a primeira vez de energia solar no meu Instagram. Foi até num outro Instagram, que eu não vou falar arroba pra vocês. Obviamente, conteúdo muito vergonhoso. Comecei a criar conteúdo, dicas, fazendo lives, e eu conheci algumas pessoas de diversas empresas do Brasil. Então, eu fiz uma consultoria de vendas para cerca de 6 ou 7 empresas. E, cara, vocês acreditam que deu certo? Eu vivi no mínimo 5, 6 meses nisso.
É óbvio, cobrava muito pouquinho, acho que era R$ 600, R$ 700, cobrava quase nada. Então, hoje, se eu tô aqui na minha empresa, meu pai, se alguém fala, R$ 600 eu te dou uma consultoria, te dou treinamento pros seus caras, eu falo, pelo amor de Deus, vai, né? Até entendo o papel das outras pessoas, mas era bem baratinho assim mesmo. Realmente eu tava querendo sobreviver, tava com muita vontade. Eu ajudei 6 a 7 empresas a crescerem o faturamento. Eu lembro que dessas 6 a 7 empresas, só uma empresa que não deu certo, porque ele era uma franquia ali, né? Então acabou não dando certo. Mas aí eu comecei a dar treinamento de vendas, comecei a ajudar os vendedores das outras empresas a vender. Então eles ficavam ali com o WhatsApp 24 horas disponível, atuando como literalmente como consultor, caindo para dentro das empresas, entendendo o processo, melhorando os processos. Então foi algo muito legal, né? Que consegui me manter ali durante um tempo. Fazia uma venda ou outra ali no Pacheco. O Pacheco, ele não era CLT, ele pagava comissão sobre a venda, era uma comissão até generosa, algo em torno de 4 a 5%. Então você fazia 2 vendas no mês e você já ficava tranquilo. E vendia essas consultorias, né? Ajudava o pessoal. Tenho amigos até hoje, né? A própria Elaine. Tem bastante gente que eu sou amigo até hoje. Inclusive, 2 ou 3 eu encontrei numa Intersolar e foi muito legal. Eles são gratos a mim, eu sou grato a ele. A gente acabou desenvolvendo uma amizade, né? Tudo bem que eu era muito novinho ali para acabar fazendo, ensinando tudo que estava ensinando, mas na terra de sei quem tem o olho é rei, e eu acabei ajudando pessoas que sabiam menos do que eu. Então foi uma área muito importante na minha vida. Foi quando no LinkedIn eu estava procurando emprego. No meio dessa ali, por mais que eu estava conseguindo me manter, né, eu continuava caçando emprego ali, porque eu tinha na cabeça a ideia de ser um CLT, de ganhar bem. Eu gostaria de voltar para um time que nem o time da Blue Sol na época. Na Blue Sol eu fiz ali salários astronômicos, pô. Na época ganhava 10, 15 salários mínimos ali. Então eu tinha muita vontade de voltar a um time 100% alinhadinho desse, um time onde tudo funcionava, né? Porque eu fiquei ali na S4, numa empresa que eu tive que tirar do zero, e que no final começou a funcionar, né? Mas não era nem algo parecido com o que era na Blue Sol. Depois ali fui trabalhar no time do Pacheco, que eu fazia poucas vendas, mas ganhava mais. Mas eu gostaria de estar no time de alta performance. Foi quando eu procurei, fiz algumas entrevistas ali em empresas grandes do setor, né? Eu passei em 2, acabaram não me agradando, e foi quando eu passei por um momento muito delicado da minha vida, né? Que a minha avó, o qual a pessoa, Dona Maria, no qual eu morava somente eu e ela, né? Ela era minha mãe, morei com ela desde quando eu nasci, por mais que eu tenha mãe, minha mãe é incrível também. Minha mãe saiu, casou, morou com meu padrasto, assim, morei com minha avó. Quando minha avó faleceu, né? Ela ficou 15 dias internada e faleceu. E eu entrei ali em depressão, entrei em parafuso, porque, cara, era eu e minha avó na casa. A gente se ajudava, né? Eu trazia dinheiro pra dentro de casa, ela trazia dinheiro pra dentro de casa. Aqui, antigamente, era uma bomboniere, então chegava dinheiro dentro de casa. Do nada eu entrei em parafuso, do nada era eu sozinho, eu e Deus. Falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Entrei ali numa depressão profunda durante 2, 3 meses. Pedi uma resposta para Deus, falei, Deus, me indica o caminho. Foi quando apareceu uma vaga da Eletrobidu. Foi meu último emprego aí, CLT. Fiz a entrevista, a primeira entrevista, passei na online, depois fui para uma presencial, passei, depois eu tive a última entrevista, que era com o dono da empresa, né? E eles tinham um receio de me contratar, porque eu tinha trabalhado com o Pacheco. Os caras falaram, será que ele é espião, Pacheco? Os caras tinham meio que uma rivalidade ali, né? Eu lembro disso como se fosse hoje. Aí o Vitor Negrini, que é meu grande amigo também, meu irmão, ele bancou, ele falou, não, pode trazer. Para essa última entrevista, eu fui para essa última entrevista, fui muito bem. Falei ali, pra você ver como são as coisas, né? Eu falei pro Felipe, tem um ponto que eu faço consultoria para outras empresas, eu ganho uma grana com isso e tal, e eu não pretendo parar de fazer. Ele falou, cara, eu não vejo problema, mas eu acho que se você entrar aqui com toda essa vontade que você tá falando que você vai ganhar tanto dinheiro aqui que você vai parar de fazer isso. Eu falei, não, que isso, eu ganho, 1.500,
R$ 2.000 por mês aí, cara, com isso, não vou parar, mas eu quero ganhar dinheiro aqui. Ele falou, não, beleza, vou te contratar aí. Cara, ele me contratou. Quando no primeiro, pra você ter noção, do dia que me chamaram para fazer o exame admissional da Eletrobidu, como tudo aconteceu na mesma época, era o dia do enterro da minha avó. Então a Andrea me ligou, falou, ó, como você vem fazer o exame admissional amanhã? Eu falei, Andrea, aconteceu isso e isso, minha avó faleceu, momento complicado de vida, tem como você jogar ela pra semana que vem? Ela falou, não, tudo bem, não tem problema, você já tá contratado, vai tá tudo certo, fica tranquilo. Então tive esses 4 dias aí pra enterrar a minha avó, ver parte do luto ali, né? E foi quando fiz o exame, comecei a trabalhar na outra semana. Primeiro dia de trabalho meu, ele foi numa trimestral, chama. A Eletrobidu, hoje ela é líder de mercado, ela só não é maior que a EcoPower, mas a EcoPower tem um modelo diferente, a EcoPower é um modelo de franquia, a Eletrobidu é um modelo próprio. Hoje ela é líder de mercado, não tenho o que questionar, é quem mais vende. No último mês que eu tava lá, eles venderam 15 milhões de reais. Então, cara, é algo absurdo. Uma vez a cada trimestre, quando eu entrei, né, agora tá um pouco diferente, eles juntavam todo mundo, então, dava 400 funcionários, pegava ali ou um sítio ou um teatro, fazia uma apresentação de resultados. Então, meu primeiro dia na empresa foi uma apresentação de resultados, cara. Eu era num sítio, um evento. No primeiro dia já o Marcos Barrado, meu chefe, me ligou e falou, Mattioli, tem como você chegar às 7 horas da manhã aqui? 7 horas, primeiro dia, cara. Não, beleza. Cheguei lá às 7 horas, me colocaram num carro, como se fosse hoje, entrei no carro do Joel, Guilherme Alvim, cara, hoje proprietário de uma empresa de energia solar também, cara. Direto ligo pra pedir conselho, um cara incrível, assim, manja muito da parte técnica. Me colocaram no carro desse cara, esse carro foi 120, 140 mil. Eu falei, meu Deus, vou morrer no meu primeiro dia. Cheguei nessa apresentação de resultado. Eu sentei ali do lado da rapaziada, do lado dos SDRs. Eu lembro que eles mostravam um número ali de vendas, né? Então, na época, quem ganhou esse primeiro trimestre que eu fui foi o Vinícius Carvalho. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Tava na tela aqui, vamos supor, a tela tava aqui, né? Era óbvio, era um telão, né? Tava demonstrando o resultado. Eu lembro que mostrou aqui que no trimestre o Vinícius Carvalho tinha vendido 800 mil reais. Aí eu fiquei olhando, falei, caraca, 800 mil reais? Aí eu virei pro cara e falei, quanto que é a comissão? Ele falou, mano, 2%. Eu falei, então quer dizer que em 3 meses esse Vinícius ganhou 2% do que ele vendeu? Ele falou, Eu falei, não é possível. Aí eu fui abrir a calculadora aqui, eu falei, 800 mil reais vezes 2%? Porque quer dizer que em 3 meses ele ganhou 16 mil reais de comissão? O cara falou, Eu falei, não é possível. Isso daí, cara, dá 5 mil reais por mês. Ganhou tudo isso mesmo? O cara falou, ganhou. Eu falei, não faz sentido. Sério? Sério. Eu falei, cara, fiquei maluco naquele momento. Maluco. Falei, meu Deus do céu, isso vendeu, o que esse moleque vendeu? Então, eu já voltei daquela reunião, falei, cara, vou vender mais que você. Falei, brincando. Hoje eu vejo que soou como uma arrogância, né? O cara no primeiro dia de trabalho, chega no cara que é o top da organização. Hoje fala, cara, vou vender mais que você. Soa como arrogância, né? Mas na minha ideia, eu sei que eu falei ali como algo de me motivar, né? Então, chegou o segundo dia de trabalho, porque primeiro dia a trimestral é uma reunião onde fala o resultado da empresa, como eu falei, os 15 milhões que vendeu, se fala-se numa reunião trimestral. Depois tinha a reunião da unidade, que tinha Mogi 1, Mogi 2, Mogi 3, aí tinha Indaiatuba, tinha Campinas, que também tinha que chegar às 7 da manhã, que era no outro dia. Aí chegou no final do dia, o meu gerente Marcos falou, tem como, amanhã você precisa chegar às 7 horas da manhã de novo, que vai ter a da unidade. Eu falei, sério, cara? Ele falou, tava indo de manhã a empresa, cara, eu não sei o que aconteceu, tava no meio do caminho, não lembro se eu tava comendo, se tava alguma coisa, mas sei que o trânsito parou, eu não vi, eu vim afundei a traseira de um Palio, cara. Então, já tava de luto, já tava quebrado de grana, na época eu tinha um New Fiesta 2015, então acabei com a traseira do Palio e do Fiesta, cara. Então ali eu cheguei literalmente no fundo do poço. Foi o segundo dia de emprego, cheguei no fundo do poço. E, óbvio, pedi desculpa pro cara do Palio,
paguei o carro dele, né? Peguei um guincho para casa. Eu cheguei aqui em casa, tipo isso quando eu bati às 6 da manhã, e toda essa burocracia de guincho e tal. Cheguei aqui em casa, era umas meio-dia. Aí eu liguei pro meu chefe, né? Falei, expliquei o que aconteceu. Puta, caraca, puta cara azarado, né? Segundo dia de emprego já fez essa cagada aí. Foi quando eu tive a primeira escolha, né? Tava no fundo do poço. Falei, cara, vou me agarrar em qualquer circunstância que eu tenho aqui. Na época, o Marcos Barrados, meu chefe, falou, pode ficar em casa, você vem amanhã. Pô, bateu o carro, tava ficado. Falei, não, vou deixar o carro em casa e vou pra aí. Deixei o carro em casa, fui pra lá. Fiz, né, um treinamento de vendas nesse dia, peguei metadezinha pro final. Segundo dia de trabalho, outro treinamento, fiz com o Wallace, né, treinamento de venda ali, me ensinou sobre CRM, como fazia. No quarto dia, treinamento, e quinto dia já comecei a ligar. Já liguei o quinto dia, liguei o sexto dia, liguei o sétimo dia. No oitavo dia, como se fosse hoje, era uma sexta-feira, saiu todo mundo, 6 da tarde. Falei, cara, vou ligar hoje até marcar uma visita. Meu intuito era marcar uma visita pro vendedor ir lá e vender. Não tinha marcado nenhuma no dia. Cara, vou ligar. Deu 6 da tarde, nada. 7 da tarde, nada. O escritório foi esvaziando. 8 da noite, nada. 9 da noite, nada. Eu via que só tinha uma sala só com a luz acesa, cara. Ligando, nada. Quando deu 9 da noite, falei, cara, não deu nada. Vou tentar só as últimas 5 aqui. E foi numa dessas que eu marquei uma visita. Literalmente, como você hoje, seu José. Morava em Guarulhos, gastava 300 reais de conta. Marquei ele 9 e pouco da noite. Eu falei, tá, agora eu vou embora. Quando eu tava indo embora, tava o dono da empresa numa sala, mas eu não sabia que ele era o dono. Aí eu fui despedir, eu falei, falou Zé, lá todo mundo chama de Zé, né? Falou, Zé, tô indo, valeu, graças a Deus. Ele falou, pô, cara, achei que você não ia embora. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, eu sou o dono da empresa aqui, você é um cara novo. Eu falei pra mim mesmo que eu só ia embora quando você fosse embora. Cara, deu 7 da noite nada, 8 da noite nada, 9 da noite nada, cara, quase 10 da noite, ele me segurou aqui. E, cara, ele tava com a mentalidade de que ele me ensinou muito aquele dia. Ele falou, cara, eu sou o dono da empresa, não posso trabalhar menos do que o cara que chegou essa semana. E óbvio, também ele não confiava em mim, né? Vai que eu fosse roubar todos os notebooks lá de todo mundo. Eu pensaria isso também, né? Depois daquele dia a gente começou a construir uma relação, né, próxima. Comecei a ter o contato direto dele ali. Ele começou a me instruir. E o primeiro mês da empresa foi um mês bem difícil, assim, não consegui vender, vendi 2 kits. E no segundo mês aconteceu a mágica, né? Foi quando Deus sorriu para mim, que veio um novo vendedor. Na época eu era do vendedor Vitor Negrini, que era um dos maiores vendedores até então, vendeu mais de 30 milhões. Mas eu comecei um novo vendedor. Foi o que? O Lucas Cardoso, que hoje é meu irmão de vida, o cara que eu considero assim meu presente de Deus na minha vida, porque ele veio como vendedor e ele estava com muita vontade de vender. Muita vontade de vender. Cara, juntou a vontade dele com a minha vontade, ele resolveu os probleminhas que tinham ali, começou a vender. Primeiro mês eu vendi 350 mil, segundo mês 400 mil, terceiro mês 400 mil de novo. Quando deu novembro, eu entrei lá de novo em agosto, né? Quando deu novembro, eu vendi 700 mil, cara. Então, lembra quando no trimestre o Vinícius tinha vendido 800 mil? Eu vendi 700 mil em um mês. Eu ganhei o trimestre na situação. No meu trimestre eu vendi 1 milhão e 200. Então foi ali onde minha vida começou a mudar. Eu fiquei praticamente 2 anos e meio na Eletrobidu. Nesses 2 anos e meio eu fui promovido lá 5 vezes. Né? Eu fui de SDR1 para SDR2. Fui o primeiro SDR2 e o primeiro SDR3. Então, quando eu entrei só existia SDR1. Aí depois eles lançaram um plano de carreira no qual se você vendesse, vamos supor, a meta era 150 mil. Se você vendeu 150 mil 3 meses seguidos, você virava SDR2. Se você vendeu 250 mil, que era a meta mais 50%, durante 3 meses seguidos, você virava SDR3. Eu peguei bem nessa sequência, no qual eu vendi 1 mês 700 mil, que eu vendi 300, 400, 500, 600, 700. Aí eu virei o primeiro SDR3 da Eletrobidu inteira, de mais de 150 SDRs, ganhei um prêmio, ganhei um troféu, fui reconhecido, né? Depois ali de SDR3, eu fui o primeiro BDR, que eles instauraram um setor na empresa de prospecção outbound. Então eu fui os funcionários 01 para criar o setor.
Depois eu virei BDR2, depois BDR3 e fiquei na Eletrobidu praticamente 2 anos e meio. Sou muito grato à Eletrobidu. Lá eu consegui me desenvolver como homem, desenvolver como pessoa, criei grandes amigos, né? E lá foi assim um ponto de inflexão na minha vida. Mas o que aconteceu para me querer sair da Eletrobidu, sendo que eu estava lá com 29 anos, ganhando um ótimo salário, assim, 10, 15 salário mínimo, tranquilo, VR, VA, tudo tranquilo, que é o que eu vou contar agora, porque no próximo vídeo eu já vou começar falando da Nicola. Eu casei, né, ali dia 14 de setembro de 2024. A Suzana, a minha primeira namorada, é o amor da minha vida. E eu trabalhava lá em Mogi das Cruzes. Pô, eu ia todo dia de carro, dava uma horinha pra ir, outra horinha pra voltar. Era um trabalho gostoso, gostava muito, amava o clima da Eletrobidu. Acabei crescendo bastante na Eletrobidu. Virei o garoto meio que propaganda da Eletrobidu, então aparecia muito no Instagram. Eu tava realmente realizado, ia em todas as intersolares. Tava muito feliz. Mas foi no mês 4 do ano passado, onde tudo começou. Eu tô aqui hoje, dia 13 de abril de 2026. A Nicola Energia começou no dia 10 de abril de 2025. Basicamente ali, um mês antes, um mês depois, salvo a recepção. Por quê? Foi quando a minha atual esposa, a Suzana, ela teve um problema na cabeça. O quê? Ela descobriu, quando tinha em média 15, 16 anos, que ela tinha um tumor na cabeça. Ela operou uma primeira vez, com 15 anos, e beleza, sumiu esse tumor. Depois ela foi controlando ali, né, o tumor e tal. E quando foi no ano passado, esse tumor ele apareceu 4 vezes maior do que ele era na primeira cirurgia. Cara, foi realmente ali 2 semanas com ela. Ela começou a passar mal do nada, passou mal do nada, mal do nada, muito mal. E cara, eu não sabia o que falar pro meu chefe, porque eu não conseguia me concentrar na empresa, comecei muito mal lá. Tinha que acompanhar os médicos, virem umas 4, 5 madrugadas no hospital, ali com ela. E sem entender até quando caiu, que ela passou no médico, ela fez a primeira cirurgia naquela época. Deus fez um milagre ali, no qual foi muito rápido, mas tipo, ela passou no médico, tipo, no dia 3 de abril, o médico falou, ó, dia 10 tem que operar, tem que fazer. Já interna depois de amanhã, e já vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Foi quando eu vi ali um filme passando diante dos meus olhos, eu falei, cara, o que tá acontecendo? O que é importante na vida, né? E eu lembro como se fosse hoje, que eu tinha um Corsa Indy na época, eu tava indo levar ela no médico e um dia o carro quebrou. Não queria funcionar, cara. Simplesmente parou de funcionar. E foi naquele dia que eu falei, cara, eu vou abrir uma empresa, eu vou mudar de vida. Porque, por mais que eu fosse CLT, ganhasse bem ali, eu não tinha o mais importante, que era tempo para fazer para as pessoas que eu amo. E o fato de ter que ficar pedindo amém para tudo, eu tinha que falar, na época eu tinha o chefe, o Rodrigão, cara, pessoa extraordinária, assim, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, me ajudou em tudo, mas eu tinha que pedir amém para tudo. Rodrigão, seguinte, eu vou ter que chegar tarde amanhã porque vou levar minha esposa no médico. Cara, minha esposa vai operar depois de amanhã, não vou conseguir ir. Eu, com 30 anos, 29 anos de idade, ter que pedir amém para tudo para outro cara foi algo que corroeu minha alma, assim, cara. Foi ali que nasceu a chama ardente de, cara, você tem que ter o seu próprio negócio, porque na época eu não tava nem pagando um convênio pra Suzana, né? Tem que ter o próximo negócio, você tem que ter um negócio próspero, você tem que abençoar as pessoas, você tem que conseguir mudar o padrão de vida, você tem que conseguir se dedicar a quem você ama. Meu sonho é ser pai, né? Muita gente sabe. Falei, cara, imagina seu filho nasce, não vai conseguir ir ver o parto, não vai conseguir cuidar do seu filho, não vai conseguir fazer nada sendo CLT, você financiando o sonho de outra pessoa. Então eu lembro que foi naquele momento que me deu start. Óbvio, vivi aquela situação toda, não falei nada pra ninguém, não reclamei com ninguém. Foi algo assim que eu me fechei pra dentro de mim.
Passamos por tudo, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, mais de 12 horas de cirurgia, mas foi um sucesso. A recuperação foi muito sofrida, foi tipo 2, 3 meses, assim, muito, muito, muito sofrida, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus ela voltou, a mesma mulher incrível, só tem uma dorzinha na perna agora, mas de tudo que poderia ter sido a dor, é o menos pior dos problemas, né? E, cara, dali, passou os 2 meses que eu pedi da minha esposa, eu falei, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer dar certo, eu vou colocar as minhas ideias em prática. E foi dali que eu comecei a ideia de negócio, a pesquisa que resultou nisso aqui. Ih, caramba, pensei que era o plano de negócio aqui? Não, não. Foi lá que eu comecei a pesquisa que resultou neste plano de negócio. Cadê aqui? Vou mostrar para vocês. Cadê? Aqui é o plano de negócio. Aqui, ó, deixa eu jogar para lá. Lá nasceu o que resultou nesse plano de negócio. Eu fiquei praticamente 3 meses fazendo pesquisa, criando nome, pensando o que seria, fazendo análise SWOT, análise de concorrência, fluxo de caixa. Eu fiquei ali do mês 3 ao mês 9, estudando, virando noite, virando madrugada, o que eu tinha que fazer, como que eu teria que fazer, qual o nome da empresa, qual o modelo jurídico, qual o modelo de negócio, o que eu compro, o que eu não compro, como que eu monto escritório, qual o funil comercial. E foram os 3 meses que mudaram minha vida, 3 meses que me permitiram hoje abrir aquela empresa ali, ó, Nico Energia, que tá lá no logo, que tá lá na placa, que tá aqui no meu uniforme, que graças a Deus mudou minha vida. E esse é assunto do próximo vídeo. Então, se você assistiu até agora, você ouviu esses vídeos mais monótonos, no qual eu tive que contar a minha história, eu tive que contar essa pré-história, justamente para vocês entenderem de onde eu vim e como que eu cheguei aqui. Não foi do nada, passei por muita coisa. Eu sou um ser humano que tem fragilidades, um ser humano muito traumatizado, filho de pais separados, nasci numa família disfuncional. Graças a Deus, encontrei pessoas no meio do caminho, minha avó, meu avô, que me deram muito amor, meus tios, minha própria mãe também. E como que uma pessoa cheia de traumas e que saiu do absoluto zero, hoje conseguiu chegar aqui, conseguiu abrir uma empresa, conseguiu se formar um engenheiro que sempre quis, e hoje é proprietário da Nico Energia. Então, tive que contar tudo isso para vocês para começar do zero, né? O zero é aqui, ó, a Nico Energia. Da onde vem, por que vem, princípios de governança, por que Nico Energia, da onde vem Nico Energia. Então, começa agora a história do que é Nico Energia. Curte, compartilha, comenta, vai lá no meu Instagram, dá uma moralzinha. Dá um hype aqui também que ajuda, né? Porque sempre tem um tal do hype aí que ajuda. Então, ajuda nós aí, certo? Quebrada. Valeu e tchau!